a todos, tudo bem? Então, o tema de hoje é um tema sério. Nós vamos falar um pouquinho e refletir um pouquinho sobre o assunto da violência doméstica. Então, o que é que nós vemos sobre a violência doméstica e o que é que nós podemos falar sobre isso no atual momento? A violência doméstica ela tem sido muito falada, né, principalmente nesses tempos de pandemia, porque ela é uma pandemia silenciosa também. E a violência doméstica ela tem uma característica que ela tem uma alta ocorrência, mesmo em países que têm um baixo índice de criminalidade. Então, essa violência, o fato da violência doméstica ter uma alta ocorrência, mesmo em países com baixo índice de criminalidade, nos faz pensar que, na verdade, a origem da violência doméstica ela é diferente de outros tipos de violência e ela é como se fosse um problema e uma prática cultural. Então, é necessária a discussão dos conceitos de abuso e de normalização social por meio de tantos discursos e crenças que nós temos acerca do assunto. Então, não é difícil imaginar tantas frases e tantos ditados populares, como em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, quanto mais me bates, mais gosto de ti, ou ruim com ele, pior sem ele, enfim. Então, a violência, ela está presente nessas relações de poder estabelecidas na sociedade, com base na desigualdade de gênero, e ela vem sendo sustentada, né, por meio dessas práticas culturais. Então, é importante a reflexão dessas práticas culturais e lançar uma reflexão e uma desconstrução desses discursos. Eu trouxe uma música da Luísa Sobral, e eu trouxe uma música que ela me faz pensar muito no ciclo de violência, que é uma das características do assunto, do tema da violência doméstica na academia, né? Porque é que é tão difícil sair de um relacionamento abusivo, que é devido ao ciclo da violência. E eu gosto muito dessa música porque ela retrata muito esse ciclo da violência. Então, a música é: não doeu, já não dói, já passou, já foi. Não sofri, nem ouvi, nem dei por ti. Resta-me a espera pelo beijo do perdão, beijo que cega, que engana a solidão. Não chorei, não gemi, não gritei, não senti. Não te olhei, não quis ver. É mais fácil esquecer. Resta-me a espera pelo beijo do perdão, beijo que cega, que engana a solidão. Então, meninas, o que é que vocês acham? Música forte. Sim. Mas eu acho que ela fala um pouco, né? O que a gente talvez veja por vezes como, como um retrato mesmo acho que da violência doméstica, né? Mas aí eu fico, sei lá, né? Eu acho que tem tanta coisa para falar, mas eu ficaria pensando assim. Existe um comportamento abusivo, né, dentro da condição da violência doméstica. Sim, por questões históricas, muitas, né, que vêm perpetuando, que a gente escuta falar e que muita gente ainda tem isso como uma premissa de vida, mas eu acho que esse comportamento ele acaba não sendo tão exclusivo, né, só das mulheres. É óbvio que o índice é maior em mulher, né, na mulher. A mulher sofre mais essa violência, mas também tem o inverso. Porque aí eu fico pensando que não é um gênero abusivo, e sim um comportamento abusivo, né? E como que a gente pode trabalhar com isso, né? O que a gente pode falar disso? De que maneira que a gente pensa nessa condição, né? Da onde vem esse comportamento, mesmo pensando na história, né? Na cultura, porque tem países que culturalmente é assim, né? A mulher tem um lugar que para a gente talvez nem seja lugar, mas enfim, como que, como que a gente pensa, né? Por que que tá
estar nessa condição, porque chegou nesse lugar, né, abusivo. Sei lá, acho que mais uma coisa para a gente refletir, né? E isso Que que você falou, Paula, é super importante, né? Eu concordo bastante. Acho que existem dois pontos importantes quando a gente fala de violência doméstica, né? Um que é óbvio e deve ser óbvio, que é a urgência de dar conta dessa vítima, né? Que em sua maioria, né, são mulheres. Como ajudar essas mulheres, né, de algo urgente mesmo, né, a pessoa que está numa situação dessa, que é vítima, e ajudar essa pessoa a sair dessa situação, a cuidar enfim, dar conta dessa vítima, proteger, né, essa vítima. Isso é urgente e isso deveria ser óbvio, né, mas em paralelo a isso, eu acho que a gente precisa pensar exatamente nisso que você trouxe, né? Como que esse comportamento abusivo, ele é desenvolvido, né? Ele chega a esse ponto, né? Como que uma pessoa se torna abusiva, se torna reprodutora de comportamentos abusivos, agressora, né? Como é que uma pessoa se torna uma pessoa agressora? Porque só assim, só quando a gente conseguir compreender isso, e claro que é um fenômeno super complexo, não vai ter uma resposta, a gente não vai conseguir chegar a essa resposta hoje, mas sim refletir sobre. Mas é a partir disso, dessa reflexão e dessa discussão e dessa compreensão dos diversos fatores que estão envolvidos em alguém se tornar agressor, que a gente pode pensar num futuro diferente. Né, que a gente pode pensar em tentar dar conta desse problema e dessa questão de uma forma mais ampla, né? E então acho que são dois pontos muito importantes, né? Aquilo que é urgente, que precisa de uma resposta imediata, que é cuidar e proteger dessa vítima, mas ao mesmo tempo, em paralelo, a gente não pode esquecer de pensar como que as pessoas se tornam agressoras, né? Como que essas pessoas começam a se relacionar dessa forma, para que a gente possa pensar que ações precisam ser feitas para que as pessoas não cresçam e se desenvolvam dessa forma, né? Porque a gente fala de crianças, adolescentes, para que essas pessoas não se tornem futuros e potenciais agressores. Né? Inclusive, é uma discussão muito interessante essa de como uma pessoa se torna agressora, porque, em geral, quando a gente fala de violência doméstica, a gente, em geral, inclusive as próprias campanhas institucionais, elas falam muito direcionadas à vítima. Mas, para além da vítima, primeiro existe uma outra pessoa nessa relação, que é o agressor ou a agressora. E, para além disso, tem toda uma sociedade. Não é só a vítima que precisa sair de um relacionamento abusivo, que é difícil, e essa música retrata isso. Mas não é só ela que precisa sair desse relacionamento abusivo. É um agressor ou uma agressora que precisa refletir sobre esse lugar que ele ocupou na vida dessa pessoa, ou possíveis agressores e agressoras que podem se tornar no futuro e que nós não estamos fazendo nada ou quase nada para impedir isso. Eu estou aqui ouvindo vocês, né? Acho que é um assunto tão complexo como a Gabi falou, né? Não, é difícil, como tudo na existência humana, assim, é tudo muito singular, muito subjetivo, e é muito difícil a gente ter um posicionamento que generalize, né? Ou que a gente tenha uma palavra que atenda à experiência de diversas pessoas, né? É sempre algo difícil a gente se posicionar, mas eu fico pensando um pouco, assim, por que alguém não consegue, através da fala, através do diálogo, através da palavra, manifestar o que sente, né? Por que precisa do corpo? Por que precisa da violência física? Porque eu estou ouvindo vocês e estou pensando nisso, na violência doméstica de ordem física. Mas, às vezes, a violência doméstica de ordem física é horrível, horrorosa, mas também tem muita violência de ordem moral, né? Então, assim, a gente também, pensando aqui também sexual, né? Tem muitas violências. Todas elas são horrorosas, todas elas deixam marcas, às vezes, irreparáveis. E como é que a gente pode ajudar essas pessoas que são vítimas, né? Porque, como a Gabi falou, assim,
tem que ali cessar a violência, né? Essa vítima tem que deixar de ser vítima. Mas como é que se faz isso? Né? Existe toda uma mobilização da sociedade em torno da denúncia, né? de pedir ajuda para os órgãos competentes, mas e o depois? Né? Depois que essa pessoa faz a denúncia, depois que ela vai lá e recorre, o que acontece com ela? E aí precisa entender o porquê ela está nessa condição de violência, né? O que faz ela estar ali nessa situação. Às vezes a gente sabe que tem desde uma dependência concreta financeira até uma dependência emocional, né? Às vezes a pessoa está ali numa relação que ela julga que ela precisa daquela relação, né? Ela precisa do outro para, sei lá, né? Para ser, às vezes a gente coloca o outro numa condição de necessidade nossa, né? Eu preciso do outro, eu necessito do outro para minha vida, para minha sobrevivência. E às vezes a pessoa pode estar colocando esse outro que a agride, que a violenta nesse lugar. E aí eu acho que ajuda, né? A ajuda mais eficaz depois de cessar a violência, né? Depois de tirar essa vítima desse lugar, é poder oferecer isso, né? Uma reconstrução de uma história, uma ressignificação dos laços, uma construção de outras possibilidades de estar em relação com o outro, seja para um relacionamento amoroso, seja para qualquer outro tipo de relacionamento, porque a gente está falando das mulheres, são a maioria, mas a gente também tem homens que são violentados, e principalmente a gente tem muita criança sendo violentada, né? Então, assim, como é que você resgata esse sujeito e possibilita que, além de cessar a violência, também ele possa construir novos laços com outros sentidos, com outros significados. E aí a coisa é mais complexa, né? Porque não é tão simples. Tem muitas marcas que ficam ali registradas no psiquismo daquele que foi agredido e violentado. Sim, é muito difícil sair disso. Tanto por conta das contingências culturais que estão, né, que sustentam um pouco dessa prática, mas também porque é difícil que ela consiga se reconstruir depois de tudo que ela passou. Depois de tudo que a pessoa passa, é difícil se reconstruir. E é um trabalho muito difícil, eu acho que tanto para a pessoa como para o profissional, para os profissionais que estão ao redor, para trabalhar com a pessoa, porque é um fenômeno muito complexo, né? E não tem resposta simples e não tem muita receita de como fazer. Sim. E você está... Diga, pode falar. Não, você está falando, né? Essa pessoa se reconstruir é muito difícil e realmente deve ser muito difícil mesmo. E para os profissionais mais ainda. Mas eu penso que a gente está um pouco lá atrás ainda, porque essas pessoas, eu não sei se a maioria consegue ser assistida por algum profissional, porque esse lugar que eles todos vivem, eles todos, eu, você, e etc., e essas pessoas que vivem uma agressão, a gente depende muito de órgão público, de assistência, e é um lugar que deixa muito a desejar. Então, como a Rose falou, né, e o que a Gabi colocou, realmente, eu acho que a emergência é tirar a pessoa da violência. Só que, e aí, é isso, né? O que a gente faz depois? Porque se essa pessoa só tem aquela casa, qual é o órgão público que fornece uma casa para essa pessoa? Encontrei isso na internet sobre por que se essa pessoa só Eita, tem... gente. Isso é a Siri ouvindo nossa conversa. Querendo dar sua opinião. Não foi convidada. Aqui é só 4, a tela só cabe 4. Fica quietinha. Então, eu acho que vai para um lugar que é para além, né? Eu ainda penso que a gente precisa trabalhar com os agressores para a gente tentar evitar, né, que a situação repita, mas antes ainda trabalhar com toda a família, com todos, né, que habitam ali. De que maneira? Não sei, acho que isso daí é meu sonho. Acho que é a minha idealização, assim, meio fantasiosa, né?
porque eu não acredito que tenha a estrutura suficiente para atender essas pessoas. Eu não sei, tá, hoje eu tenho um lugar para ficar, e amanhã? Hoje eu tenho comida, e amanhã? E eu acho que muitas vezes o laço é esse, né? Essa estrutura mais concreta que, por vezes, esses agressores, eles fornecem, não é? Então, você tem E o que casa, comida. acontece? Sim, e o que acontece muitas vezes com o depois, por exemplo, da denúncia, é um fenômeno chamado vitimização secundária ou revitimização, em que a vítima não tem tanto apoio assim do órgão público a quem ela procurou, e ela acaba por ter que reviver aquela violência e contar aquela violência várias vezes para pessoas diferentes, né? E aí ocorre esse fenômeno, e que nós temos, muitas vezes, as pessoas que trabalham com isso tentam evitar que isso aconteça, principalmente os psicólogos, porque a gente sabe do processo e sabe que isso pode gerar outras questões na pessoa, porém, muitas vezes é algo que já está no sistema, né? Então, é muito difícil que não aconteça a vitimização secundária ou a revitimização. E pensando nisso, né, nessa dificuldade que nós temos com os órgãos públicos e como a gente ainda tem tanto a caminhar, né? Temos algumas vitórias, mas temos tanto a caminhar ainda e lutar e tudo. Mas pensando em nós enquanto sociedade, né? O que é que cabe a nós? Existe algo que é de fato algo que cabe ao poder público e que nós como sociedade não vamos poder suprir essa ausência, né? Nós precisamos sim lutar por melhores políticas públicas mais efetivas e que atendam o maior número de pessoas, mas o que é que cabe a nós enquanto sociedade, né? Eu achei super interessante quando a Elaine falou isso mais no comecinho, né? Sobre que sempre existe também uma sociedade por trás, tanto que mantém uma cultura, quanto que não dá suporte para essas pessoas, né? E eu acho que isso é algo que está ao nosso alcance de fazer, né? De estarmos atentas, assim, as pessoas que estão ao nosso redor, né? As pessoas que estão próximas a nós e que muitas vezes precisam desse tipo de suporte. E pensando até no que a gente conversou no episódio sobre saúde mental, existe o suporte que um profissional de saúde mental pode dar, e é único e exclusivo do profissional de saúde mental, e existe aquele suporte social, né, que uma rede de apoio, família e amigos podem dar, e às vezes suporte de ordem prática mesmo, né, como, sei lá, oferecer ajuda da pessoa poder ficar ali na casa da outra, e sem muitas vezes perguntar, dar um espaço confortável para que a pessoa se sinta segura emocionalmente, né? Porque muitas vezes é isso que falta, né? Essa segurança emocional, de não ter que explicar tanto e como a Elaine falou, de não ter que reviver e dar tantas justificativas do que está acontecendo, por que está acontecendo. Às vezes a pessoa precisa de coisas mais práticas, né? E isso, enquanto sociedade, as pessoas que estão próximas podem fazer, né? E pode parecer pouco, mas às vezes é o que a pessoa precisa e é o que o outro pode dar, né? O outro que está ali próximo. Então, pensar em aproximar isso, né? Entender que nós, como sociedade, também fazemos parte disso. É como a Elaine falou lá no começo, né? Em briga de marido e mulher, ninguém mexe a colher. E não, hoje a gente entende que não é bem assim, né? Claro que existe o público e o privado, mas existe algo que, quando existe um risco de vida, um sofrimento mais intenso, nós podemos participar, assim, enquanto sociedade, enquanto rede de apoio, né? E inclusive, essa questão do público e do privado que traz, quando essa discussão, quando ela começou a acontecer, se dizia muito que a violência era do âmbito do privado, porque ela acontecia nas relações de intimidade. E daí essa questão do em briga de marido e mulher, ninguém mexe a colher. Só que o próprio poder público quando ele transforma a lei da violência doméstica em um crime público, o que é que a lei está dizendo? Por mais que o poder público diga, eu não estou conseguindo dar conta de tudo que está acontecendo, eu torno o crime público e eu convido uma sociedade a refletir sobre esse crime. Então, passa que por mais que aconteça nas relações de intimidade, por mais que aconteça dentro de uma casa, o crime deixa de ser privado e ele passa a ser do âmbito público, ele passa a ser do interesse de uma sociedade. E o que é que nós podemos fazer enquanto sociedade? E não só para
para combater a violência que já existe, mas também de prevenir. Sim. Porque, como a Paula falou depois, como é que essa pessoa se tornou vítima e como é que uma pessoa se tornou agressor? E o que é que nós podemos fazer para que elas não se tornem, para que as nossas crianças de hoje não se tornem adultos no futuro vítimas ou agressores? O que é que nós podemos fazer enquanto sociedade para educar e para prevenir que as pessoas não falem, por meio do corpo, como a Rose levantou, ou que as pessoas não se sintam dependentes emocionalmente de outras? Não sei. Importantíssimo isso, né? Sim, é complexo, né? Porque, de novo, né? Tudo que envolve, acho que, ser humano, são coisas que a gente meio que parece que teoriza, e aí a prática ela vai para um outro lado, né? Porque quando falar de violência parece tão óbvio. Como assim, né? Uma pessoa se deixa ser violada? Como assim uma pessoa viola outra? Por quê? Como? Eu acho que são essas as questões. Acho que talvez até a Gabi vai falar, não sei se ela vai falar, mas eu acho que deveria falar, porque a Gabi fala super bem, que é o quanto que não dá para a gente culpar um ou outro, que eu acho que essa não é a função, né? Mas talvez poder identificar o que tem em um e o que tem em outro, como que a gente pode trabalhar essa questão de um. Uma coisa que eu ouvi da Rose, que eu também não sei se ela vai falar, sem pressão. É que assim, é um assunto. Eu acho que a gente nunca falou de assuntos fáceis aqui, né? Acho que todos os assuntos que nós falamos foram assuntos complexos e difíceis. Só que esse tem uma particularidade que é como é que a gente trabalha, pensando na clínica, né? Como é que a gente recebe seja um agressor, seja uma vítima, né, de violência, tentando construir algo ali dentro daquele sujeito que, de alguma forma, o fortaleça para ele poder lidar com a situação de agressão de maneira mais forte, que ele consiga encarar essa situação para poder sair dela, para poder construir outras formas de se colocar nas relações, né? Esse é o ponto. Só que para isso a gente tem que, de alguma forma, enfrentar isso, né? E tornar o sujeito responsável. A gente só consegue ter alguma mudança na posição subjetiva nas relações se a gente pega para nós a responsabilidade disso, né? Então a gente diz assim, a gente faz uma nova escolha. Só que colocar esse discurso, muitas vezes ele é mal interpretado, né? Porque a gente vai estar dizendo assim, tá, mas ela está falando de escolha, então a pessoa escolhe ser vítima. Essa é a grande questão. E no momento que eu coloco essa questão de que a pessoa escolhe ser vítima, pode parecer que está acontecendo um julgamento, né? Mas no meu trabalho clínico com alguém que está nessa condição, eu preciso passar por isso, pelo sujeito tomar para si a responsabilidade das suas escolhas para que ele possa encontrar uma nova possibilidade. Uma nova possibilidade de estar na vida, de estar nas relações, né? É quase um empoderamento, né? Que a gente tem que construir com o outro. Mas o empoderamento passa pela responsabilização das ações. Exatamente. E responsabilizar e ajudar a responsabilizar, a refletir, a responsabilizar, não é culpabilizar. Mas às vezes parece sim, né? Às vezes parece que você trazer isso à tona e parece que você está ali julgando a vítima. Então ela é aquela, mesmo como a música dizia, né? Então é quase assim, eu gosto daquele que me bate, né? Então se eu estou escolhendo estar nessa posição de agressão, porque eu estou aqui gostando de ser violentada. E não é dessa ordem que a gente está falando, né? Mas a gente está falando de uma ordem de responsabilização para autonomia, para novas escolhas. Exato, né? exato. Sim. Então, O que é que ela escolheu de alguma forma estar ali? Uhum, vai, Gabi. Não, é isso, é só complementar aqui.
antes até da gente começar, né, acho importante a gente falar isso, né, antes da gente começar a gravar e a conversar sobre isso, a gente ficou refletindo muito sobre como que a gente abordar esse tema, justamente por todos esses receios, né, porque o nosso lugar aqui não é dar respostas e jamais, né, culpabilizar ninguém, pelo contrário, nosso objetivo como a Rose falou, estudar autonomia é extremamente importante, é trazer a reflexão, incentivar e instigar essa habilidade de refletir sobre assuntos, porque a partir do momento que eu reflito, eu penso sobre assuntos de uma forma geral, eu penso também sobre como eu estou nesses assuntos, né? E isso me possibilita pensar por mim mesma, né? E a partir do momento que eu penso por mim mesma, eu começo a ser protagonista da minha própria vida, né? E isso é muito grande, né? Quando a gente consegue ser protagonista da nossa vida, mas ao mesmo tempo é muito difícil, né? Mas a gente precisa falar sobre isso, justamente porque a grande maioria das vítimas estão em um lugar tão frágil, que elas não conseguem, né? Que outras pessoas são protagonistas e elas sequer acham que elas podem ser, né? Mas o nosso objetivo é justamente esse, é refletir sobre trazer essa possibilidade, né? E trazer essa possibilidade coletiva, exatamente por isso que a gente está falando tanto da sociedade, né? Porque nós precisamos entrar junto nessa e entender que nós podemos ser um canal, uma ferramenta, enfim, de ajudar essas pessoas a se empoderarem das suas próprias vidas, né? Saber que existe essa possibilidade, existe uma alternativa, né? Sim, eu acho que foi um ótimo fechamento, inclusive. A responsabilidade inclui também, na verdade, o empoderamento e saber que, ao se responsabilizar, eu posso assumir o protagonismo da minha própria vida, né? Eu acho isso fundamental. Sem a ilusão de que isso é fácil, né? Isso não é fácil. Você sair de uma posição subjetiva para outra é uma construção que pode demorar muito tempo. Você sair de uma posição de dominado, numa posição de submisso ao outro, né, de submetido à vontade do outro, de alienado muitas vezes ao outro, para fazer escolhas conscientes, é um processo, não é do dia para a noite, não é com uma denúncia, infelizmente não é simples assim, você construir essa força dentro do outro, né? Claro que às vezes o início do processo pode ser uma denúncia, acho que sim, mas é só o início, né? Tem todo um trabalho que precisa ser feito com a pessoa que requer, sim, muito investimento, né? E infelizmente a gente sabe que poucas pessoas têm acesso a um processo, seja um processo psicoterapêutico, mas poucas pessoas têm acesso a essa rede de apoio, como a gente estava falando, né? Eu acho que isso é fortalecer a sociedade, poder oferecer mais apoio, não só no sentido de denunciar o agressor, mas no sentido de promover uma construção ali, uma força dentro daquela vítima, que ela não precise mais se colocar nas relações dessa forma. Exatamente. Então, minha gente, esse foi o nosso Reflete Aí sobre violência doméstica e, como a gente já disse, ninguém aqui estava com o objetivo, com perspectiva de dar respostas, mas sempre o de levantar a discussão. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau.